Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Efêmeras. E o tema de hoje dessa conversa é regra, menarca, ciclo, período, menstruação. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre esse universo, né, que circunda os corpos que menstruam, corpos que possuem úteros e que passam todos os meses por este processo fisiológico natural, né, do corpo humano. Inclusive, claro, né, também compreendendo os corpos que menstruam que optam por não passarem mais por este ciclo, mas os que passam por este ciclo, né, por esse período, pela regra, pela menstruação, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esse universo de corpos menstruantes e algumas questões que envolvem, primeira questão, né, a questão de cultura, de classe social e de sustentabilidade, né, que envolvem aí o universo da menstruação. Nós podemos começar, né, vamos começar falando sobre um pouquinho sobre... Tem que cortar isso, né? Um pouquinho sobre a educação menstrual. Em nossas conversas, né, eu falei com a Tainá, nossa, eu aprendi sobre a menstruação sem a palavra menstruação, né? Eu aprendi sobre a regra, né? Minha mãe me ensinou, falou comigo, me explicou, olha, todo mês vem a regra. O que é a regra? Eu não sabia nem o que era a regra, né? Eu só fui ter entendimento, na verdade, sobre como funciona o ciclo menstrual, vamos dizer assim, já na vida adulta, né? Talvez, né, por vários fatores, por vários motivos, entre eles seja a não exposição natural do tema, né? Acho que uma geração, nós, né, mulheres e quando éramos meninas, não tivemos acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação de forma naturalizada e nem de forma explícita, né? Sempre foi um tabu, né? Na infância, na adolescência e talvez ainda continue sendo um tabu, né? Na nossa sociedade falar abertamente sobre menstruação. Enfim, por diversas questões culturais, patriarcais. E é isso, vamos iniciar o tema de hoje. Olá, pessoal. Sou Tainã. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Efêmeras Podcast. E, como a Bianca já disse, a gente vai falar sobre menstruação. E o primeiro ponto que a gente quer tocar, como ela falou, sobre educação menstrual. E a gente queria que vocês comentassem aqui, principalmente os corpos que menstruam, como foi que você ficou sabendo o que era menstruação, se até hoje você não sabe, se você ainda procura conhecimento, se foi difícil você conseguir esse tipo de informação, se foi na escola, foi sua mãe, avó, tia, tio, enfim, que falou sobre esse assunto com você pela primeira vez. Eu vou te falar, Bianca, que eu não lembro quem falou pra mim pela primeira vez, acho que foi minha mãe, mas assim, eu não lembro muito, não era algo que era uma questão pra mim, acho que como tinha nos livros e tal, eu meio que já sabia como funcionava e tal, eu tive essa oportunidade de aprender também nos livros e tal, então não foi uma questão muito, não foi um tabu na minha vida. Sabia que a mulher, que eu enquanto mulher iria menstruar um dia e que aquilo seria algo do meu corpo natural, biológico. E que não teria nenhum problema, não estaria morrendo, não era uma doença, nem nada do tipo. Nossa, você lembra quando foi a sua primeira menstruação? A Cara, sua menarca? É o termo eu nem correto? sabia que... Eu aprendi com menstruação mesmo, então eu não conheço essas variações, né? Então, eu não lembro exatamente
dia, assim, e tal. Porque, como eu te falei, como eu já sabia, mais ou menos, não foi uma grande questão pra mim. Quando veio, eu só falei pra minha mãe, mãe, minha menstruação veio, ela comprou ali, né, pra mim o absorvente e pronto. Não foi uma grande questão, já sabia mais ou menos como funcionava e que meu corpo, a partir dali, passaria por algumas mudanças por conta dos hormônios. Então, a primeira vez, a minha primeira experiência, não. Eu nunca sofri, né? Eu tenho consciência de que não é todo mundo, mas eu nunca sofri com cólica. Nunca fiquei, assim, com a pele toda estourada de espinha quando vim. Então, assim, eu não passei por muitas Os transtornos. transtornos que envolvem a menstruação na vida de uma mulher. Mas eu tenho consciência de que tem muitas pessoas que não conseguem nem ir para escola, nem trabalhar por conta de cólicas, até mesmo dores mesmo físicas e tal. Tem pessoas, inclusive, que eu conheço que o rosto fica muito ruim. A ansiedade também aumenta. Então, mexe com o corpo da mulher como um todo. Mas, graças a Deus, eu não tive que passar por isso. Acho que foi por isso que a minha passagem pela menstruação, pela minha primeira menstruação, foi muito tranquilo, assim. Que sorte a sua, Sorte, minha amiga. tenho consciência. Nossa, temos aqui uma pessoa privilegiada. Eu tenho uma consciência que não passei... Não, assim, quando era adolescente, por exemplo, não coloquei o negócio direito aí vazou um pouco. Aí tava com a calça branca, eu já passei por isso. Mas assim, uma vez só que eu aprendi e tal. Mas assim, fora isso, eu nunca tive muitas, assim... Eu posso contar a minha primeira experiência com a minha conta menarca, com a minha menstruação? Conta, eu quero ouvir. Estava eu fazendo curso para a primeira comunhão. Igreja católica, né? Eu fui católica há um tempo, né? Uma parte assim da minha vida. Infância e adolescência, início da adolescência, né? Estava eu fazendo curso para a primeira comunhão. E, na verdade, era um dia de ensaio para a primeira comunhão, que ia ser no dia seguinte, no domingo seguinte. De repente, estou eu em casa de manhã, num sábado de manhã. Minha mãe não estava em casa, nem minha irmã, nem meu pai, eu estava sozinha. De repente, sinto uma pontada estranha. Nossa, será que é uma dor de barriga? Não sei. Ignorei. Aí, de repente, né, eu fui fazer um xixi. E vi um negócio diferente ali na minha calcinha. Um negócio marrom, né, estranho, assim. Menarca, né, primeira menstruação. E eu liguei pra minha mãe. Eu falei, mãe... Desculpa. Fui fazer xixi e... Um negócio muito estranho. Aconteceu. E, na verdade, assim, eu sabia do que se tratava, justamente por sempre ter sido muito curiosa e buscar na literatura, né, nos livros da minha irmã, do ensino médio, né? E aí, eu liguei pra ela dessa notícia. Aí ela falou assim, lá na gaveta e tal, pega um absorvente, coloca direitinho, beleza. No outro dia, eu precisei ir para a minha primeira comunhão, né? E já nesse dia, aliás, eu fui, depois que isso aconteceu, né? Eu fui para o ensaio lá na igreja da catequese para fazer o ensaio da crisma, da primeira comunhão. Só que eu comecei a sentir uma dor insuportável. E eu tinha tanta vergonha que eu não podia falar assim, olha, eu tô sentindo dor aqui, porque, então, primeira menstruação... Não tinha nem tato para entender o que estava acontecendo. Eu só queria ir para minha casa, mas eu fui obrigada a estar lá. É um trauma, né, gente? Fui obrigada a estar lá, fora da minha casa, fora do conforto da minha casa. Com muita dor, eu era uma adolescente de 14 anos. 13 para 14 anos. E foi horrível, a minha primeira menstruação. E aí, no dia seguinte, que eu tinha que ir pra crisma... Crisma, não, eu tô sempre confundindo, né? Pra primeira comunhão, é porque eu acho que aconteceu também alguma coisa parecida na crisma. A primeira comunhão, aquela dor insuportável, eu lá em pé, horas em pé na fila pra fazer. Ai, meu Deus. Toda a ritualística da primeira comunhão. Com uma dor extrema, e eu não sabia como proceder, o que tomar, que remédio. Eu só sabia que eu tinha que estar ali, que eu era obrigada a estar ali no momento. E eu vivenciei toda aquela dor em pé e até terminar e ir para casa. Aí, quando eu chego em casa,
meu pai, né, ele me comprou absorvente, né, engraçado, né, o meu pai que saía para trabalhar, ele Aham. que comprou meu primeiro absorvente também. E de repente ele contou para a vizinha que estava lá no portão. Ah, Nossa, virou que mocinha. vergonha. Ai, imagina a vergonha. Ai, meu Gente, eu Deus. queria enfiar minha cabeça na terra e ficar ali. Porque, assim, tem culturas e culturas. Né? Para mim, aquilo foi assim, um desrespeito, uma invasão de privacidade, mas tudo certo, né? Eu só fiquei chateada mesmo. Sim, papais e mamães, não exponham suas filhas meninas que estão passando pela puberdade, Primeira né? Que vão ter vez, a né? primeira menstruação, enfim. Eu tô chorando aqui de rir, quero ir. Ah. Então, assim, foi um dia um pouco traumatizante, né? Mas o que mais me lembra, assim, que eu trouxe essa história, é porque em momento nenhum eu fui avisada ou foi me falado que poderia ser um processo doloroso Hum, e que não seria um processo muito simples de passar, né? Aí isso me marcou, assim. Eu não sabia que que doía, né? doía tanto, que uma cólica poderia ser um nível de dor insuportável, que, né, as pernas doem, o Incha, corpo né? a gente fica inchado, o humor fica muito sensível. Isso não foi me informado. Né? Eu sabia Uhum. que ia como você, eu sabia que iria acontecer em algum momento, que não iria demorar, mas que eu não saberia, não sabia, né, como de fato poderia ser. Né? E eu acho que como pode ser, né, dentro dos diversos contextos, para os diversos corpos e momentos da vida, é, nas aulas de biologia também os Ah, não professores fala, não né? falam abertamente, né, sobre os desenrolares, né, da As menarca, as consequências. consequências físicas, emocionais, né? Ninguém fala sobre isso. É, na minha época, eu não sei como funciona hoje em dia, né? Mas na minha época a gente sabia que ia acontecer, sabia que uma hora ia chegar e que era aquilo, entendeu? Porque, assim, Você tinha que dentro avisar pra alguém da. adulto Isso. e pronto. Dentro da minha percepção é isso, assim. Quando a gente fala sobre menstruação, quando se fala, né? Quando se fala sobre menstruação, é sempre só num viés biológico, né? O corpo é biologicamente Uhum, feminino, que tem um útero, né? Vale sim, ressaltar, né? O corpo que tem útero vai passar por um processo de descamação daquele útero, que é a menstruação, mas fica muitas vezes reduzido a essa parte da biologia. biologia, né? Faz E ninguém sentido. fala sobre os aspectos emocionais e sociais que envolvem a menstruação. Isso, exatamente. Essa questão, por eu não ter tido grandes consequências, vamos dizer assim, consequência entre aspas, da menstruação, como a cólica e tal, às vezes eu sinto humor, né? Aí, para eu relacionar essa questão do humor, também demorou um tempo para eu entender que aquilo dali, que tipo, às vezes eu ficava mais até triste Uhum. mesmo e tal. O inchaço da minha perna também, eu comecei a perceber que era por conta disso. E eu comecei a perceber que cada ciclo poderia vir tudo de uma vez, ou não, Uhum. ou seja, eu poderia ficar mais chorosa, mais triste, mais nervosa e com as pernas inchadas, tudo de uma vez. E essas são as consequências que o meu corpo reage à menstruação. Uhum. Às vezes uma dor de cabeça, poderia vir tudo de uma vez. Às vezes não dá nem sinal, às vezes é Uhum. tipo, chega e só vem, eu sei que veio e pronto. Mas não é algo traumatizante na minha vida. Mas eu sei que, por exemplo, algumas pessoas são prejudicadas por conta disso, dessa falta de informação. Principalmente adolescente. Eu acho que. Isso. Nossa, você tocou num ponto adolescentes, né? Eu convivo muito com meninas adolescentes, Sim. né? Meninas que estão passando pelo processo de meninas assim no sentido, né, geral de falar, Uhum. mas que passam pela puberdade, né, pessoas em puberdade, tanto
vamos dizer assim, meninas e meninos, né, adolescentes, no geral, que passam pela puberdade e que, vamos dizer assim, desconhecem em algum sentido, em algum âmbito, a influência que os hormônios têm sobre o comportamento. Uhum. Né? Eu vejo muitas vezes, assim, uma adolescente dentro de uma situação, assim, de extrema vulnerabilidade emocional, tendo os seus momentos, assim, mais de raiva com um colega, com qualquer pessoa, com o professor, né, em sala de aula. E que quando você senta para conversar, né, com ela, ela tá ali chorosa, e aí você percebe que ela tá num momento de extrema sensibilidade, e aí, né, a minha anteninha já fala, não, ela pode estar no período também, então vamos ter mais empatia para ela que tá passando, né, por Sim, essa situação. Enfim, no geral, os corpos que menstruam, né, sim. Passam por isso. passam por isso. E acho que é interessante tanto a família como às vezes, às vezes até um irmão, alguma coisa assim, perceber, entendeu? E informar para essa pessoa que é normal e que ela tem Sim. que aprender a lidar com isso, né? Tipo, ter uma inteligência emocional de saber que aquilo daí é Uma do coisa corpo, fisiológica, né, que você vai hormonal. sentir aquilo e que você tem que achar formas para passar por aquilo. Aí tem gente que, por exemplo, pernas inchadas. Faz uma água de gelo, bota Coloca ali as pernas pra bota as pernas cima. para cima e ensinar acho que falta isso de ensinar como sair também, porque não adianta você falar, você vai ficar assim mesmo, tá? Vai Uhum. ficar estressada e você que lute. Não Não. adianta, você tem que dar alternativas para essa pessoa sair disso. Por exemplo, se você fica mais ansioso, mas o que te acalma? Uhum. Entendeu? Faça mais esse tipo de alguma coisa, não sei, vai talvez um banho, até um banho mais relaxante te Uhum. acalme, toma um banho mais demorado. Então, acho que tem que ter, na minha concepção, além de falar sobre o que é a menstruação, falar o que acontece com o corpo, toda a educação ali Com toda a biológica, fisiologia, fisiologia, o que acontece com o os teu hormônios corpo, que influenciam no humor. exatamente, informar quais são os sintomas, não consequências, não vou botar sintomas Uhum. disso, e como sair disso. Porque você vai, assim, em tese, todo o corpo que menstrua vai passar por isso todos os meses. Então você tem que achar uma Até por solução. volta dos 50 anos. Exatamente. Então você vai ficar ali em torno de 30 e poucos anos tendo isso Uhum. todo mês. Salvo as mulheres que optam Por não. por não menstruar. Tem os corpos que menstruam que tem essa. Tem algum problema também hormonal que acaba não menstruando. Tem alguns problemas que. Inclusive tem a youtuber Kari Bakini. Ela tava falando sobre isso. E que o útero dela é muito pequeno. Então ela não menstrua. Ela tem útero e ela não menstrua. Então ela começou a tomar hormônio e tal. E ela explica, gente, eu vou deixar o link aqui abaixo. E então tem todas essas nuances também. Outro link que eu vou deixar aqui abaixo para vocês, e indicação também, é de um documentário chamado Absorvendo Tabu. Porque a gente vai para a parte mais complicada, eu acho que dessa conversa, que é falar sobre a pobreza menstrual. Vale ressaltar que a gente está falando aqui de um contexto que não nos pertence, a gente não passou por isso. Uhum. Mas a gente tem consciência de que isso acontece não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. E esse documentário especificamente vai tratar sobre as mulheres da Índia. Então, é uma realidade diferente da nossa, mas alguns corpos que menstruam aqui do nosso país passam por isso também. Então, vamos deixar claro que essa questão do documentário se trata lá na Índia, mas que a gente pode trazer algumas coisas aqui para nossa realidade também, ok? Até porque a menstruação continua sendo um tabu no mundo ocidental, no mundo oriental, em todas as culturas que são baseadas, né, num patriarcado, a menstruação ela envolve um tabu, né, com relação aos corpos que menstruam. Exatamente. E eu queria dizer aqui
dando um parênteses no nosso tema, que esse tema foi indicado por um amigo meu, chamado José Walter. Um beijo, José. Muito obrigada pela indicação do tema. E eu queria dizer que você que está assistindo a gente, se você quiser indicar também um tema, pode indicar, tá? A gente aceita e a gente vai estudar aqui qual vai ser a melhor forma de interagir e mostrar para vocês o nosso ponto de vista sobre o tema indicado, ok? Agora, voltando. Esse documentário, especificamente, trata da realidade das mulheres de lá, da Índia, e que, infelizmente, mostra uma realidade onde a menstruação é vista como algo impuro, alguma doença, é vista como uma doença lá. E muitas vezes as adolescentes, mulheres, ou como a forma que a gente optou em tratar esses indivíduos, os corpos que menstruam, vem a menstruação. Muitos deles não sabem o que é a menstruação, para que serve, o que acontece no nosso organismo. E uma frase que me chocou muito foi quando um homem informou que se a mulher estiver menstruada e ela fizer uma oração, não importa quão fervorosa seja, quão boa seja aquela oração, os deuses não vão ouvir porque ela está menstruada. E isso é algo, assim, inadmissível para os deuses aceitarem, entendeu? Então, para vocês terem noção de como algo que é biologicamente inevitável de acontecer em corpos que menstruam saudáveis e que optam por passar por isso, ocorre no mundo todo, só que ainda é visto como esse tabu de não ter uma consciência, de um ensinamento de que aquilo ali é natural. Acho que esse é o nosso principal ponto, né? Sim. A menstruação é algo natural. Não que por ser natural deva ser pauta, assim, para impor. Não, gente, corpos naturais que menstruam, que passem por isso. Não, né? Esse não é o nosso discurso, até porque a gente sabe que é uma opção individual, né? Quem pode e tem condições de optar por menstruar e os corpos que menstruam e que, enfim, seguem, né, o ciclo, o período. Eu acho que a pessoa, né, que opta por não passar por isso, tem os seus motivos também, né? E a gente não tá aqui para julgar questionar, com ou certeza questionar e tal. Cada um faz o que quiser da vida. E nesse documentário específico, a gente tem a história. Eu vou esquecer o nome, que o nome é muito difícil, mas acho que a Bianca vai saber o nome dele, dessa pessoa. Inventou um sistema de produção de absorventes de baixo custo. Para vocês terem uma ideia, lá na Índia, o absorvente é muito caro. O absorvente convencional, esse dessas marcas, enfim, é muito caro. Então, ele inventou a máquina que produz esses absorventes de forma mais barata, fazendo com que ele leve essas máquinas e montem em determinado local e as mulheres desse local façam uma espécie de cooperativas para vender esses absorventes de forma mais com custo-benefício melhor para a região. Então, lá, além de toda essa questão de vamos fazer aqui um absorvente, ainda tem o obstáculo de vender. Porque muitos comércios não querem aquele tipo de produto ali, porque quem é que vai comprar? Ninguém sabe nem que eu quero um absorvente aqui, para que a gente vai querer ter isso. Então, muitas vezes, mulheres sabem que existe uma espécie de cooperativa lá e vão até a cooperativa para comprar, porque sabem que não vão achar no mercado. Tem um filme da Netflix, acho que tá na Netflix também, chamado Padman. Ele foi feito em 2018, né? E conta a história desse senhor, né? desse empreendedor, desse senhor. E o mais legal outra coisa também que é muito falada lá é que essa questão da higiene, de como que as mulheres veem a menstruação. Então lá elas usam muito roupa antiga, né? Tem essa roupa que eu não uso mais, eu vou botar
para estancar ali o sangue que tá saindo. Estancar, não sei nem se seria a palavra mais adequada. Mas para ali não ficar sujando. O fluxo, né? Isso, para conter o fluxo. E muitas vezes elas acabam jogando em qualquer lugar e vão lavando, ou então até mesmo colocam um pão para conter a menstruação, entre outras coisas, assim. Às vezes nem colocam nada, só... Enfim. E a gente consegue perceber que, além de uma questão educacional, a gente tem aqui uma questão social, né? Onde a mulher, além de tudo que as mulheres já passam, os corpos que menstruam já passam, ainda tem uma dificuldade de achar o meio mais adequado para evitar doenças, para evitar uma infecção, alguma coisa. E ainda tem essa dificuldade de achar. Lá, no caso, nessa realidade que a gente está falando do documentário. E acho que é interessante a gente ressaltar também que, além de tudo, além da menstruação, que vai além da menstruação, essa questão das máquinas, lá elas também acabam ganhando uma nova fonte de renda. Tem mulheres lá que têm mais de, sei lá, 50 anos que nunca trabalharam na vida e a primeira vez que tem contato com o trabalho é fazendo absorventes, que foi o meio que elas acharam aí de ter uma renda extra e tal, porque elas são proibidas de trabalhar em qualquer lugar, assim. Então, a gente tem todo esse contexto que, pelo menos nesse documentário, eu consegui retirar. E agora, daqui a pouco a gente vai também tentar incluir isso e mostrar para vocês que a realidade não é tão longe assim. Esse é um ponto. O nome do inventor, né, dessa máquina de fazer absorventes em baixo custo é Arunachala Muruganathan, né? É um nome difícil. Ele é um nome difícil. Que ele percebeu, né, uma alta demanda por absorventes, né, na Índia, mas que essa alta demanda se deparava, né, com a barreira do custo, né, justamente por absorvente vir, né, de fora, né, das grandes marcas, e até chegar, né, na Índia, o valor era, né, exorbitante, né, o que já dificultava o acesso, né, e como a Tainã falou, essa realidade, ela nem é muito distante da nossa, porque se a gente para pensar, assim, na geração dos nossos pais, né, a minha mãe, quando era adolescente, também não tinha acesso a absorventes, porque era caro nos mercados, né, então utilizava-se, sim, os paninhos, tinham lá os paninhos contados para as regras, né, gente, eu aprendi através dessa palavra, né, regra. Até hoje, quando eu vou anotar sobre o meu ciclo, eu coloco lá, regra, dia, tal, né, e então, assim, já tinha os paninhos ali da regra separados, né, inclusive a gente vai falar, né, mais tarde daqui a pouco, né, sobre um outro ponto, que é a sustentabilidade. Quando eu optei por não usar mais absorventes descartáveis, a minha mãe, ela me questionou, né, tipo assim, nossa, você vai usar esse absorvente de pano? Tipo assim, minha Que filha... antigo! Eu passei por isso, eu usava paninho e hoje a gente tem um absorvente descartável e você quer voltar a usar paninhos? Até aconteceu esse conflito, né? Porque para minha mãe, minha mãe hoje não menstrua mais, mas ter um absorvente ali era uma questão de luxo. Olha que coisa. Era um luxo ter um absorvente, era tipo assim, qualidade de vida usar um absorvente descartável, né? E vamos dizer assim, que no momento que nós vivemos, ter acesso a um absorvente descartável para parte da população é um luxo de fato. Né? Tá cada dia sendo mais um luxo. Que aí a gente entra um luxo, assim, que é um item de higiene básica, essencial para todo corpo que menstrua e que opta, né, por continuar menstruando, é essencial ter. Né? É um bem essencial, um bem de consumo essencial, não é um bem supérfluo, né? Como o governo apontou, né? Nosso presidente. Excelentíssimo, né? Ele apontou, não é um bem superficial, né? É um bem essencial para uma
dignidade, né, humana, a dignidade ali daquele corpo que opta por menstruar e que menstrua, e que, né, Às vezes não tem escolha, não tem escolha, e é sobre isso, né? Então, assim, não precisamos ir muito longe para falar sobre a pobreza menstrual, né? Assim, ó, e comparar, né, culturalmente, assim, como lá na Índia, né? E na Índia, não só na Índia, mas em outros lugares também a menstruação, ela se coloca como um tabu que vai de uma ordem, inclusive, religiosa, né, como um estado de impureza daquela pessoa, né, tem que permanecer isolado. Claro que a gente não está aqui para dizer que existe uma cultura superior à outra. Não, a gente sabe que são formas de vivenciar aquela corporeidade, mas que, de certa forma, acaba entrando dentro de um padrão que fere aquela dignidade de existência, né? Porque a gente fala mais no sentido, assim, relativista, né? Não, é cultura, um padrão cultural e tal, mas se fere, né, a dignidade, enfim, né? São questões também a serem faladas, né? O isolamento que as mulheres, os corpos que menstruam que se reconhecem assim, né, enquanto mulheres, Sim. são proibidas de acessar determinados lugares, são proibidas de circularem em público, são tidas como um estado de impureza que não deve ser nem olhada, nem direcionada à Sim. palavra. Nem os deuses querem ouvir essa Que nem os pessoa. deuses querem ouvir por estar no estado de impureza. A gente tem que desmistificar isso, entender que é um corpo e que ele biologicamente falando, ele vai fazer aquilo, querendo a divindade ou não, não, querendo o homem ou os não, tabus ou não. querendo o Estado ou não, esses corpos eles vão menstruar e o que acontece? Quais que são os desdobramentos disso? Aqui a gente está falando sobre, agora especificamente de pobreza menstrual, e é importante a gente ressaltar que às vezes a maioria das pessoas que estão tendo acesso a isso não consigam entender a dimensão disso. Porque, sei lá, com R$ 10 você compra Um absorvente. um absorvente. Só que entre uma pessoa que está em extrema pobreza, ter que pegar R$ 10 e destinar a esse item que não vai alimentá-la, ela prefere usar um jornal. Ou um paninho. Ou um paninho. Ela não vai ter outra escolha. Ou um pão, né? Como a gente já viu. Então, é interessante a gente verificar aonde a gente está inserida. Eu já falei isso em outro podcast, mas é interessante a gente identificar onde a gente está inserida e não pegar aquilo como uma realidade absoluta. E generalizar, né, E generalizar. os contextos. Por exemplo, eu sempre tive acesso a absorvente, mas uma pessoa onde o pai e a mãe estão desempregados, vivendo em situação de rua, aquela pessoa tem acesso a isso? Não tem. Então, a gente tem que pensar. E quais são os desdobramentos de você usar, por exemplo, um jornal ou um pano não estéreo ou um pano não específico para isso? Porque a gente tem os absorventes de pano que tem um tecido especificamente para essa situação. E dentre eles estão infecções dos mais altos, de grau pequeno a grau alto, que pode levar a pessoa, inclusive, à morte, ou então até uma retirada Choque séptico. uma retirada do útero, alguma coisa assim. Porque a gente não sabe, né, por onde passou esse pano, ou então esse jornal. Então é interessante a gente pensar na saúde pública. Extremas. É uma questão de saúde pública, né? Na verdade, a menstruação é uma questão de saúde pública, quando a gente pensa, né, nas pessoas em situação de rua, que não têm acesso, por exemplo, a banheiros públicos. Né? Porque quando a higiene básica. Isso, quando você fala de absorvente, você também tem que dar direito a essa pessoa a um banheiro, a um sabonete, a um lugar onde ela possa fazer ao banheiro, né, no caso. Então, tem que ter, gente, isso é uma preocupação pública. É uma questão de saúde pública, Enquanto tiver pessoas nessa situação, o governo ele tem que se preocupar. As pessoas precisam se preocupar. Entendeu? Não é só, eu posso comprar, então todo
tem, ela tá no mercado, sabe? Tem uma prateleira cheia, não compra quem não quer. Não é assim que funciona a vida, né? E outra questão que eu queria falar sobre a questão da pobreza menstrual é também estar relacionada à educação. Então, essas pessoas em situação de rua, as pessoas que não têm um alto grau de estudos, elas precisam também entender por que menstruam. Serem informadas Serem sobre, né? informadas. Eu acho que isso é essencial. Também a se limpar, né? Falando de uma forma assim mais básica. Tem que aprender a se limpar. Porque tem, assim, parece que a realidade é muito distante, mas tem pessoas que não conseguem, não entendem. Entendeu? E o que mais, Bianca, que você tem que falar sobre isso? Sobre esse ponto, né, assim, das pessoas em situação de rua, né? Que não só pessoas em situação de rua, mas também pessoas que se encontram nos mais graus de vulnerabilidade socioeconômica, né? Como a gente sabe, boa parte das famílias, por exemplo, das adolescentes, né? Que estudam em escolas públicas, né? Que muitas vezes deixam de ir às escolas por não ter um tem absorvente essa questão também. para usar, ou se sentem constrangidas, né, e não vão. E assim, não é só situação de rua, a gente fala de situação de rua que é a forma mais drástica. Isso. Só que, por exemplo, igual eu falei, uma mãe solteira, ou então a família que tem pessoas desempregadas que consegue R$ 10, não vai ter como prioridade comprar o item básico. Sim. Porque assim, você se alimentar ainda é mais importante para se manter vivo. Mas não significa, só porque não está ali te alimentando, que aquilo não seja importante. Mas só que a gente entende que é uma escolha que tem que ser feita, porém que a gente tem que entender que isso é essencial, até para as famílias que têm uma baixa renda. Entender, sim, eu acho, né, que, do meu ponto de vista, que a questão da pobreza menstrual é muito um debate, assim, que a gente pensa na própria dignidade humana, né, na própria dignidade em ter esse período considerado pelo próprio Estado, que deveria assegurar, né, o acesso, né, a serviços mais básicos, e que recentemente, né, houve aprovação de leis de distribuição de absorvente, né, para pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade. E você falou recentemente, né, de entrega de coletores menstruais. E só para falar, para as pessoas conceituar, né? A gente tinha um projeto de lei, número 4.968 de 2019, que houve um veto aí do nosso presidente com as justificativas falando que, em tese, gente, falando que não era necessário, enfim, que ele não ia ficar pagando por itens supérfluos. Supérfluos de ninguém. Aí vieram os apoiadores falando que agora a gente vai ter que pagar também shampoo. Gente, foi assim, os comentários mais horrorosos que a gente pôde ver naquele momento. Só que aí, né, diante de muita luta, vale ressaltar que foi uma candidata chamada Marília Arraes, do PT, que propôs essa lei, esse projeto de lei, e aí a gente conseguiu, em 2021, né, no caso, que houvesse aprovação da lei 14.214 de 2021, no qual assegura a distribuição de absorventes para pessoas com baixa renda e situação de rua, e eu acho que nas escolas também. Agora nas escolas também. Fugiu da memória. Mas é importante a gente ver onde está nosso governo, né? Quais são as preocupações deles, desse governo atual, e prestarmos atenção quem são as pessoas que estão propondo leis que fazem a diferença na vida, mesmo que seja algo não pequeno, mas algo que não tenha sido levantado anteriormente com tanta ênfase como foi esse projeto de lei aqui. Vale ressaltar também que aqui no Distrito Federal tem uma lei
Distrital de número 7051, de 2022, no qual autoriza a distribuição também de absorventes e também de coletores menstruais. Isso foi para mim uma surpresa quando essa lei foi aprovada, porque o coletor é algo, vamos dizer, mais distante, assim, acho que da realidade de muita gente, inclusive, que já tem essa consciência. Não é todo mundo que tem os bons olhos para coletor. Só que aí, a gente tem aqui que, inclusive, isso aqui é uma questão que eu pontuei aqui para a Bianca, ela também não acreditou. Mas eu acho super válido. Tem que ter, para a pessoa pegar o coletor menstrual, ela precisa fazer um curso sobre a utilização e higienização do coletor. Até porque precisa ser fervido em água quente. Por 8 minutos. Por 8 minutos. Você tem que higienizar em água corrente depois, usar um sabão neutro. Essa é uma questão que também que demanda assegurar essa estrutura para a pessoa usar o coletor além do curso, né? De fato. Exatamente. E a gente consegue ver, dentro dessas leis, uma preocupação maior com essa questão da educação que a gente falou. É importante a gente se educar e saber como funciona também, porque igual eu falei anteriormente, não adianta você só saber que vai menstruar, você tem que ter ali um apoio, tem que ter ali alguém falando para você, pelo menos para as adolescentes, né, que como que ela pode se sair de uma situação, saber que vai passar por isso todo mês, a questão de você utilizar o absorvente, como que você vai utilizar o absorvente, porque também existe ali uma técnica, né, você vai colocar de qualquer jeito. Existe também, explicar que existe vários tipos de absorvente, tem um absorvente interno, tem um absorvente com abas, absorvente sem abas, absorvente com algodão orgânico, absorventes, aqueles, como que fala? Reutilizáveis, que você pode lavar, de pano, de tecido, né? Não, e fora que assim, a gente tá falando, né, de absorventes descartáveis nesse momento, mas né? Daqui a pouco a gente vai falar. A gente vai falar no outro ponto. Porque o absorvente descartável, no momento, ele representa o item que tem mais acessibilidade, né, de ser comprado, de ser adquirido. Inclusive, um dos fundamentos da deputada Júlia Luce, que foi a autora do projeto de lei, dessa lei distrital 7051, ela colocou como um dos fundamentos essa questão do coletor, essa questão ambiental também. Já prevendo que pessoas que já estivessem, assim, já mais educadas, pudessem passar para o coletor menstrual, porque o coletor menstrual, para quem não sabe, pode durar até 10 anos. Dependendo do cuidado, acho que por isso que também tem um curso, né? Para que essa vida útil do coletor, ela seja maior. Então, assim, já pensando também no custo para o Estado, né? Porque uma coisa é você fazer absorventes descartáveis em grande escala todo mês, outra coisa é você fazer ali distribuição de coletores que vão durar 10 anos. Só que esse ponto de fazer o curso, né, para poder retirar o curso de higiene básica ali, né, para manusear um coletor. Aí eu penso, sabe, se também não seria, se não configuraria, não sei, eu também conheci sobre essa lei hoje, né, um processo também excludente, porque... Não, porque aqui, além dos coletores, tem tem um absorvente. Tem um absorvente normal. Só que aí quem optar pelo coletor pode optar. E quem vai optar, geralmente, é quem tem a possibilidade de fazer a higiene. Tanto que ele fala bem aqui, ó. A opção pelo coletor importa na realização do curso sobre utilização e higiene do produto, ministrado em ambiente escolar ou unidade básica de saúde. Olha que legal. Bem como a assinatura de termo de uso livre e esclarecimento. Então, assim, além disso, aí no parágrafo anterior, no inciso anterior, fala garantir acesso a insumos, absorventes higiênicos, coletores menstruais,
a pessoas de situação de vulnerabilidade econômica, social e unidades básicas de saúde. Então, não é somente o coletor, é para quem faz essa escolha e não é só para as pessoas que vivem em situação de rua que não tem como que eu posso falar? O acesso, né? O acesso ao Lugares de ao higiene. banheiro, enfim, algum lugar que possa fazer higiene. E sim, uma pessoa que tem uma questão... Geralmente, eu acho que quem vai mais optar é quem tem um lugar ali para fazer higiene, né? Nossa, mas esse projeto de lei deveria ser estendido por todo o território Sim, nacional. eu me limitei a minha pesquisa à nossa realidade aqui, mas se você conhece, você que está assistindo ou escutando a gente, comenta aqui também, vê se na sua cidade tem. Só que depois que teve essa aprovação da lei federal, né, muitos estados começaram. Mas do coletor menstrual eu vi que eu acho, salvo o engano, acho que só tem aqui no DF do coletor. Eu sei que em algumas escolas recebe, não é que recebe uma verba destinada a isso, mas recebe insumos, né, tal como absorventes, para deixar nos banheiros femininos. Sim, eu vi falando também. No geral, assim, do que eu acompanho, os absorventes ficam mesmo na coordenação, pequena parte, né, fica ali nos banheiros e outra parte fica na coordenação, aí o estudante que precisa vai lá e retira, né? Mas sobre os coletores, eu não tinha ouvido falar até então. É muito legal, porque a pessoa que tem a possibilidade de fazer a higienização correta, até para a saúde dela, e aqui eu não estou tentando excluir pessoas que não têm a condição de ter um banheiro de acesso fácil, porque é uma questão de saúde mesmo. Sim, então, a pessoa tem que ter a responsabilidade e também de entender que aquilo dali vai fazer parte de uma higiene. Então, ela precisa ter isso. E quem não tem a condição, aí sim opta por um descartável que tem a função ali de só usar uma vez, já jogar fora e impedir que a pessoa tenha algum problema depois com alguma doença, infecção. Então a gente vê que realmente uma questão muito complexa, né? Porque não basta só disponibilizar o acesso, também tem que disponibilizar as condições para que aquele uso acontecer de forma segura, né? Que não vai comprometer a saúde íntima ali, né? E eu digo isso porque, assim, eu não estou me colocando melhor do que ninguém, de forma alguma, mas a gente que meio que tem uma forma de pesquisar coisas com mais facilidade, tem a dificuldade de usar o coletor, sempre pesquisar como lavar direito, como não sei o quê. Imagina quem não tem essa condição. Então, realmente, eu acho que essa questão do curso, ela foi bem pontual. Assim, com certeza. Eu achei interessante essa questão do curso, até para difundir também, porque uma pessoa de baixa renda fala pra vizinha, que fala pra fulano. Que tem direito, né? Que tem direito a isso, então que tem a possibilidade, uma forma diferente de tratar a menstruação. Inclusive, essa questão do coletor, ela é interessante para você se conhecer também. Agora, a questão mais, assim, viajada que eu tô colocando aqui. Porque você consegue ver de forma mais clara no coletor o seu fluxo. Sim. Né? Você consegue sentir ali o seu corpo quando a menstruação está de fato acabando, porque a impressão que eu tinha quando eu usava o absorvente comum, convencional e descartável, era que nunca ia parar. Nunca. Nossa, esse negócio vai durar 200 anos. Porque aí já faz parte de outra discussão que o absorvente comum, né, ele é cheio de químicos que inclusive estimulam ali inflamações e tem essa dispersão do sangue, né? Que sempre parece uma quantidade maior do que realmente é. Sim, problemático. Eu acho que essa discussão, e assim, é muito... Como que eu posso falar? A gente pode tratar ela daqui a pouco, junto com a questão ecológica que a gente quer falar. E é muito louca, porque a gente consegue se conhecer melhor com o coletor menstrual, eu acho. Você consegue conhecer de fato. E isso é uma questão de maturidade, que você vai aprendendo e tal. E eu achei muito legal esse projeto de lei. Acho que todos os estados deveriam fazer isso. E tanto a questão ecológica, quanto a questão também da saúde também, porque se bem usado, maravilhoso. Porque o silicone, ele
é cirúrgico na maioria das vezes, então ele evita. Hipoalergênico. Não tem, tem muita gente que tem alergia também ao Ao coletor? não, absorvente. É verdade. Tem muita gente que não consegue usar Aham. o absorvente normal porque tem alergia. E aí outra opção legal para quem tem alergia é o de pano, para quem não quer nada lá dentro e tal. Uso de pano, inclusive tem uma amiga Tem uma amiga, Suelen, que beijo, faz. Suelen, que faz a mãe dela, né? E ela tem um projeto, né, de legal, fazer inclusive. absorventes de pano, né, que são reutilizáveis, com pano absorvente, muito bonitinhos. Muito E bonitinho. que Eu vi no Instagram, que ela tem esse projeto legal, inclusive a gente pode colocar aqui na descrição do vídeo. E é muito legal ver esse tipo de iniciativa acontecendo, né? Na sociedade e tal. É muito legal que a mãe dela também está incluída nisso. É um empreendimento familiar, né? Já estimula aí Isso, uma outra fonte de empreendedorismo. renda, né? Um empreendimento familiar e que já colabora com a causa da própria sustentabilidade, né? Outro ponto, assim, né? A gente dividiu aqui, assim, por blocos, né? A gente contextualizamos, né? Um pouco das nossas experiências, falamos um pouco sobre essa diferença cultural, né? Índia-Brasil, usamos a Índia, né, como exemplo, claro, tem, né, outros países, outras culturas. Falamos um pouquinho da pobreza menstrual em si no Brasil, que é essa dificuldade, não é uma dificuldade, mas é uma vulnerabilidade e um não acesso, né, a um item básico de higiene, que é uma realidade de muitas pessoas que menstruam no Brasil e no mundo, né, e buscamos aí também mostrar, né, pequenas iniciativas, né, que vão promover essa dignidade humana, né, essa dignidade de uma menstruação assistida, né, ter condições minimamente ali Sim. de passar por esse período. Fora que eu estava vendo, né, também essa questão das cólicas, né, algo que influencia muito Ambiente de trabalho. no ambiente de trabalho E da e escola no dia a também. dia, na escola, e que muitas mulheres e pessoas que menstruam não têm condições de adquirir, por exemplo, medicamentos, né? Ah, sim. E que esse é um ponto também, né? Além dos absorventes ou coletores, mas remédios também, que não basta só tomar um chá. A gente sabe que para uma menstruação, um ciclo mais equilibrado, envolve uma série de fatores que não são todas as pessoas que vão ter acesso, né? E vão ter ou conhecimento, ou tempo, ou atenção para lidar com a menstruação dessa forma. Né? Que, inclusive, essa é um ponto, né, de crítica, quando a gente fala, vai no extremo, né, da sacralização da menstruação. Sim. Né? Eu conheço pessoas que optam por não menstruar e são muito felizes com isso, são muito bem resolvidas, né? Seja por uma questão de saúde ou seja por simples opção, e que tá tudo certo, né? E aí, no outro extremo, nós temos cultue o seu útero é sagrado, Sim. mas que isso tudo vamos dizer assim, ainda está dentro de uma bolha. Eu né? acho que a palavra é essa, uma bolha que algumas pessoas Divulgam. divulgam. Claro que eu, né, eu sou uma pessoa espiritualista, né, eu acredito também no sagrado, nas diversas formas de cuidado do corpo, que vai numa dimensão mais energética, espiritual, mas tem um limite. Tem um limite, né, que, por exemplo, o próprio limite social, né, por exemplo, você não tem acesso a medicamentos, você não tem acesso a um esclarecimento, a conhecimento sobre o que está acontecendo no seu corpo, por que você está sentindo aquela dor. Você vai ver a menstruação como um período extremamente ruim, difícil de passar, difícil de lidar. E do outro lado você tem lá uma série de pessoas falando, não, a menstruação é sagrada, vivencia esse momento, você está sentindo cólica porque está passando por memórias, enfim, são discursos que não são muito compatíveis com a realidade no final das contas. Eu acho que, assim, não...
É que eu acho que são realidades diferentes e preocupações É diferentes. isso, são preocupações diferentes. Acho que essa é Assim, a palavra. eu acho que cada um vê o que quer ver e sentir, mas a gente não pode fechar os olhos e falar, ai, aquela pessoa não usa o absorvente, então, ai, a menstruação dela, não sei o quê, ela vai pegar a lua, vai plantar a lua, não sei o quê. Plante a Nada, sua lua. nada, Nada contra, gente, nada nada contra. contra. Eu Inclusive, planto minha lua, inclusive, porque, nada né? contra, mas assim, a gente não pode demonizar. Aí a gente pode entrar um pouco para sustentabilidade. Uhum. A gente não pode demonizar o absorvente, falando, ele é a O causa absorvente descartável, né? descartável, Não dá. como tipo assim, ele vai causar todo o mal da terra, toda a poluição. Vai causar? Vai. Vai. Só que a gente também tem que ver o lado dessas pessoas que nem isso podem ter. Exatamente. Nem isso podem ter. E eu É uma acho que questão de classe. essa lei aqui não é querendo fazer propaganda política, mas essa lei aqui específica, ela já vai caminhando por um lado também da sustentabilidade. Sim. E Disponibilizar essa opção. de um acesso, né, mais facilitado aos Sim. Ter absorventes. opção. Eu acho que tudo é questão. Acho que a questão de ser livre, de ser livre para você fazer o que você acha melhor. Se você quer usar o absorvente descartável, saiba das suas consequências. Agora, se Sim. você não tem opção, usa ele mesmo, sabe? Para garantir ali a sua saúde, enfim, higiene. Agora, por exemplo, acho que a gente tem que começar a pensar que tem realidades e realidades. E a gente Não dá para generalizar. não dá para generalizar, a gente não pode demonizar o absorvente descartável, a gente também não pode fazer um culto sagrado ao coletor menstrual, falando que ele Ou absorvente de pano, porque é, ainda não, não, é o não tá privilégio, não disponível está para todo disponível. É mundo. caro para produzir, é caro para Exatamente. O comprar. material é caro para comprar. E, no geral, você encontra em lugares, vamos dizer assim, a compra, né, de absorventes de pano e até dos coletores, assim. Hoje você consegue encontrar coletores ou calcinhas menstruais em farmácias. Sim, E isso é, tipo assim, é massa. Você já acessibiliza um pouco mais, né, a aquisição desses produtos. Mas há um tempo atrás você só conseguia comprar ou pela internet, e nem todo mundo ou tem acesso à importado. internet, né? Importar, comprar no seu cartão de crédito, que nem todo a gente sabe que nem todo mundo possui cartão de crédito, enfim. Sim. Para você ter É, um kit ali completo, é mais R$ 50, vamos dizer assim. exatamente, é mais de R$ 50. Então, assim, e os absorventes de pano, vamos dizer assim, fica restrito a um grupo setorizado também, Sim. de pessoas que têm acesso. São feirinhas cults, rolês do sagrado feminino, enfim. Então, assim, não é algo Difundido, né? difundido ou democratizado que todas as pessoas que menstruam vão ter acesso, Não. né? Então, Não é mesmo. isso. Acho que tem situações, realidades e realidades que não dá pra gente nem demonizar o uso do absorvente descartável, mas também, né, a gente Vê ele como um meio um meio para que a gente chegue numa menstruação mais sustentável isso, possível no e que futuro. caminhe para isso, né? Porque a partir do momento que você tem lá distribuição de absorventes descartáveis e você tem um projeto de lei que já proporciona a aquisição de coletores menstruais, que a gente já pensa ter um pensamento mais sustentável, né? Porque Já é lei, não é já é projeto. lei, Já é né? Já é lei. lei, que maravilha. O uso de absorventes descartáveis gera muito lixo, gera muito resíduo, a gente sabe que boa parte da população só vai ter isso como opção, né? Sim. E essa lei já, né, de distribuição dos coletores, caramba, isso vai alterar, de fato, Pelo as menos se, por realidades. exemplo, a gente tem que. Lógico que existem as grandes empresas, enfim. Só que eu acredito, tem muitas pessoas que não acreditam que fazer a sua parte conta. Mas eu acredito que, por exemplo, se 20 pessoas já pegar um coletor menstrual, já são 20 pessoas a menos fazendo lixo, Gerando ali, com certeza. entendeu? E a gente tem que também imaginar que essa discussão que a gente está tendo aqui sobre o que é sustentável, o que não é, é uma discussão de
puro privilégio que a gente tá Sim, tendo. é posterior ao É, acesso do mínimo, do exatamente. básico. É só... Eu não gosto nem de usar a palavra privilégio, porque outro dia a gente conversa sobre isso. Mas, assim, eu acho que é outro estágio, sabe, de conhecimento. E a gente não pode exigir que pessoas que não têm nenhum grau de conhecimento já entenda E que nem o o acesso. o absorvente, ele causa um dano grande ao planeta. E a saúde E à saúde. íntima. Uhum. Aquilo ali é a única opção por enquanto. E a ideia é que ela evolua. Ah, vamos pesquisar e tal. Essa é a ideia, mas a gente sabe que mesmo assim vão ter pessoas que não vão chegar a esse nível de entender que o absorvente causa um dano ao meio E que ambiente. não vou chegar a esse nível, até pela própria condição que aquela pessoa vive, né? De extrema pobreza, extrema vulnerabilidade, que não vai ter nem a oportunidade de acessar essa informação. Exatamente, que a informação, para vocês terem noção, a informação também é poder. E muitas pessoas, Sim. hoje em dia, eu estava ouvindo a reportagem dizendo que as pessoas geralmente têm aquela internet, nem todo mundo tem internet no Brasil, mas a maioria tem internet no celular, aquela 3G, que não permite muitas coisas. Não. Por exemplo, você vai falar no WhatsApp, vê um Instagram e pronto, sabe? No máximo ali ver uma aula, se você fizer algum curso, alguma coisa. Mas não é algo que você... Também, você não vê muitas pessoas falando disso, sabe? De... Fora desse âmbito mais cult, igual você falou, fora dessa atmosfera, você não vê muitas pessoas falando. Porque Inclusive, é um tabu, de é um fato, né? É tabu, um porque, tabu por exemplo, é ainda. igual quando a pessoa chega num projeto de lei desse, o comentário dessa pessoa é: agora a gente vai ter que também comprar shampoo, a gente vai ter Aham. que agora Comprar sustentar. esmalte. Esmalte, a gente vai ter agora que comprar creme de cabelo, enfim. Então, quando a gente tem esse tipo de comentário ainda existe, é porque a gente tem uma sociedade que ainda não está esclarecida e nem sabe o que é direito à menstruação, né? O que a menstruação pode causar, as doenças, enfim, se não feita a higiene de forma correta. Então a gente tem que começar a pensar nisso também. E se colocar no lugar do outro sempre Sim. é bom. Tipo, Olha, o quanto eu já ouvi, assim, né? Participando dos grupos de sagrados, né? Sagrados femininos, né? Das discussões, assim, tipo assim, uma demonização real do absorvente descartável. Gente, isso é real, é perigoso, né? perigoso, sabe? Porque você desconsidera todo um contexto social de mulheres e de pessoas que menstruam, né, em situação de vulnerabilidade, e aí fica restrito mesmo ao discurso, uma bolha, né, vamos plantar a nossa lua. Mas como é que você planta a sua lua se você não tem conhecimento sobre a higiene básica ou sobre o acesso mesmo a aquele absorvente descartável? E a gente tem que entender também que essa questão de plantar a lua é uma questão de crença, né? Nem todo mundo. Exatamente, é uma questão de crença, é uma questão muito mais individualizada. Isso é uma questão de crença, por exemplo. Não sei, me perdoe, mas esses grupos eles fazem parte de uma religião só? É tudo. Olha, eu acho que é mais de um pensamento holístico, de Ah, sim. resgate à feminilidade, que podem ser grupos, inclusive, um pouco excludentes, né, A maioria das pessoas. para a maioria das pessoas que não têm útero, mas que se identificam, né, como mulheres. Então, a gente tem que ter um fundo crítico, né, a falar sobre isso, que pode ser também tema, né, para outro debate, para outra conversa. Mas que são grupos mais holísticos, assim, não acho que não fazem parte de uma religião específica, mas que trazem esse resgate ao corpo feminino, né? Inclusive, assim, uma romantização, né? Que, na verdade, seria mais uma reprodução do que já temos na sociedade patriarcal, mas com uma linguagem holística, até porque acaba se entrando também em padrões que são construídos dentro do patriarcado, do que é ser mulher, do que é ser feminina, né, do prazer em menstruar, em gerar, em ser fértil e tal.
que, assim, é um ponto também para várias discussões. Não que não que seja uma crítica ou um ataque direto, né, a qualquer um desses grupos, até por eu ter essas vivências, né? Eu falo também dentro da minha experiência, né, de já ter participado, de ter estudado sobre, de ter me informado sobre esse universo, Sim. né? Se eu planto minha lua, sim, eu planto minha lua. Sempre que eu me lembro, eu coloco, né, o meu sangue, devolvo ele pra terra, coloco lá nas minhas plantinhas. Ela tá rindo de Não, cara, eu não tenho. Eu já eu fiz faço isso. isso, Uma vez eu faço fiz isso, isso, mas eu eu não. faço isso. Mas não quer dizer que eu tome isso como um exemplo de experiência que deva ser aplicado para todos os corpos que menstruam. Longe disso. Eu fiz uma vez isso, e aí eu parei de fazer porque eu não tava entendendo nada do que eu tava fazendo. É o que é o mais comum, na verdade é o mais comum. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não tô entendendo nada, então eu vou pesquisar mais. Nunca mais pesquisei, não achei que se enquadrou na minha realidade. Mas, assim, Sobre isso. tipo, eu tentei. E, assim, a gente tem que entender que apenas em 2022, estão sendo distribuídos absorventes às pessoas com vulnerabilidade social. E agora você imagine essas pessoas que estão precisando hoje, quanto tempo ela vai percorrer para plantar a lua dela, para ela entender o que é o plantar a lua. Tipo assim... São dois universos. São dois universos que talvez nunca se encontrem. Exatamente. Então a gente tem que entender que tem momentos e momentos. E que se você tem a possibilidade de não usar um absorvente, isso aqui é uma questão que eu tenho muita consciência, vou pesquisar sobre a questão ambiental, sustentável e tal. Então, para mim, isso faz sentido. Então, se você for pesquisar sobre menstruação sustentável, sobre ser sustentável, gente, isso não quer dizer que eu sou a pessoa mais sustentável do mundo, mas eu tento fazer, sei lá, 1% do que eu consigo fazer. E não usar como que é? Absorvente, eu já até esqueci. Não usar absorvente, pra mim, faz sentido. E pra mim é possível. Pra mim é possível. Esse é o debate. É possível para nós fazermos essa escolha, Isso. né, no momento que nós vivemos. E se você também tiver essa possibilidade, faça. Você vai estar ajudando o planeta, vai estar ajudando a fazer uma mudança aí no nosso meio ambiente. Agora, se você não tem condições, se ainda a sua situação é de entender o que está acontecendo, busque conhecimento. Agora, se as pessoas de situação vulnerável não têm condições, entenda também isso. Entenda. Exatamente. Entenda. Acho que é se colocar no lugar do outro. E se você também tiver disponibilidade, ensine as pessoas, sabe? É sempre bom você ensinar. Chega naquela sua amiga que é mais reservada, mais conservadora, mais... Você já ouviu falar? Faz uma palestrinha pra ela. Fala assim, você já ouviu falar de coletor menstrual? A palavra do coletor. A palavra do coletor. Ou você já ouviu falar em absorvente de pano? Não, então vem aqui com a gente, vem conversar. Sabe? É assim que a gente vai mudando. E não demonizar Ou algo. condenar, né? Fazer com que a pessoa se sinta mal por usar Sim, um ou absorvente. então chegar e pegar a sua menstruação e fazer... E julgar as pessoas porque elas não estão plantando, sabe? Não julgue. Ou julgar a pessoa porque ela não tá cultuando o sangue. Até porque isso faz parte, né? Faz parte do patriarcado, além assim, do tabu que é a sociedade, né? O patriarcado faz com que a gente sinta nojo do nosso próprio corpo, sinta nojo, né, do nosso próprio sangue, né? Que aí vem o outro lado, assim, muitas mulheres, falo mulheres, tá? Mesmo nesse sentido das mulheres que frequentam os grupos de sagrado feminino, etc., de sacralização e louvor ao próprio sangue, e que isso vamos dizer assim, é um contexto muito restrito, é um contexto muito seria a bolha da bolha, Bianca, né? você que já fez parte. Essa cultuação, ela serve... Agora, assim, pra que serve isso? A gente tá, o quê? Limpando a nossa alma, fazendo uma limpeza? Porque a gente entrou nessa pauta aí
dos homens, a maioria das vezes são homens que acham, até as mulheres também, Tem enfim, nojo. Não, mas tem porque a nojo. gente cresce tendo nojo. Eu tenho nojo. A gente é socializada, assim. Essa questão é pra limpeza? É uma questão de, tipo assim, vamos purificar o sangue? Cara... Ou não? Eu tô perguntando isso porque realmente, gente, eu sou leiga, então... Vamos dizer assim, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu não sou especialista, nunca... Talvez a gente traga alguém aqui. Talvez a gente possa trazer alguém aqui pra responder essas questões. Mas eu vejo, né, do meu ponto de vista, eu vejo como uma ritualização e uma tentativa de ressignificar, por exemplo, toda essa socialização que nós tivemos que inculca, né, na nossa cabeça que é nojento, que é ruim, que é sujo. Talvez seja uma tentativa de ressignificar essa relação com o fluido corporal que é natural. Estava pesquisando esses dias, vi uma reportagem falando sobre qual a composição do sangue menstrual. Água, células mortas e uma quantidade imensa de células tronco. Aí eu fiquei, interessante. Né? E muitas pessoas falam assim, não, a menstruação ela é suja, ela é cheia de... O sangue menstrual é cheio de bactérias, é cheio de... Gente, o nosso corpo inteiro é cheio de bactérias e fungos. O corpo todo. Na ponta do cílio a pontinha do cabelo. O corpo inteiro. A gente vive em simbiose com esse mundo, né? Então, assim, acho que são dois extremos, né? A socialização do patriarcado que vai dizer que o sangue é sujo, que é um tabu, que a gente não pode ter contato, que é nojento e tal. Isso tudo tanto, né, para corpos que menstruam como para corpos que não menstruam, né? E uma ressignificação desse contato com o corpo, desse contato com com o fluido natural, mas que, claro, há crenças e crenças. Vai ter gente que vai dizer que o sangue menstrual passado no rosto rejuvenesce, que você vai estar honrando a deusa, que é interessante fazer uma pintura. Eu já fiz pinturas com meu sangue. Eu já vi, já. Você já viu, né? Eu já fiz, claro. Né? E partiu também dessa tentativa de ressignificação. Né? Eu passei, ainda passo, né, por muitas cólicas. Né? E cólicas, a gente sabe que não é um processo... não é normal ter cólicas, que também é outro debate. Né? Mas, enfim... Né? Então, acho que são tentativas, né, de ressignificação, acho que talvez uma pequena mudança consciencial, né, desse período da menstruação. Mas eu acho que, assim, sugestão minha, né, para os governos, para os patrões, para os empregadores, né, assim, vou receber críticas, mas não tô nem aí. Algumas empresas permitem que as funcionárias, durante o seu período menstrual, tirem folga. Nossa, eu adoraria, no meu primeiro dia de menstruação, ficar na minha casa. Mas se isso vai prejudicar a produção, não é sobre isso. Eu não quero saber se eu vou estar prejudicando a produção mercadológica ou vou estar comprometendo o caixa final, a lucratividade daquela empresa ou daquele serviço. Assim, poderia funcionar numa forma de rotatividade, porque mas aí você pensa assim, nossa, se você trabalha numa empresa e trabalha com pessoas que menstruam, vocês vão menstruar na mesma época, porque vai se alinhar o ciclo, então vai ter que dar folga pro coletivo. Talvez, aí vem outras pessoas que não menstruam substituindo, mas enfim, né, essa viagem na minha cabeça, mas que eu adoraria receber um dia de folga. Né? Vai que acontece. Não custa nada sonhar, né? Também é sobre isso. Tá só colocando ao vento, né? Outra questão, gente, que eu queria falar. Agora eu vou fazer a palestrinha aqui do coletor menstrual. Vocês sabiam que essa questão de, eu acho sujo, eu tenho que trocar o meu absorvente a cada, sei lá, 10 minutos porque é sujo, não sei o quê. Há indícios de que a indústria, ela coloca compostos no absorvente para que exale um cheiro mais diferente do que realmente é. Faça parecer que tem uma quantidade muito maior do que tem. Isso eu já percebi. E a questão do cheiro é verdade também, tá? Só quem usa coletor vai descobrir que a menstruação, ela não fede.
tá? Que não é aquela cachoeira Que toda. não é uma cachoeira, Claro um absurdo. que depende do organismo, Isso, né? do Que vai organismo. variar. Eu estou falando assim, uma questão mais normal, entre aspas, vamos falar assim, mas que com certeza uma pessoa que, mesmo assim, tem um fluxo mais intenso, no absorvente ela vai ter a sensação que é maior do que é. Exato. É isso que eu quero te falar. Aparenta ser maior. Então, assim, é igual eu falei. Eu sei que tem pessoas que precisam usar, necessitam usar o absorvente, mas é você que eu tô falando, é pessoa que sabe que não é muito sustentável, sabe? Já tem essa consciência. Se você puder trocar e saber um pouco mais sobre o coletor menstrual, você vai ver que tem muitos benefícios, inclusive para sua saúde, porque igual a gente falou aqui também, o absorvente, ele tem alguns compostos que dá alergia. Então, pensa você ir à praia menstruada. Só dá oportunidade, né, de conhecer. Fazer agachamentos, fazer tudo só de coletor. Gente, não tem liberdade maior. Cara, eu odiava ir à academia com aquele absorvente. Cara, era um trambolhão, sabe? Tipo, não, é sério. Agora com o coletor, a gente tem uma liberdade muito maior. Você consegue ir à praia, à piscina, você consegue, sei lá, tomar banho com o coletor, se você quiser, não quiser ali naquele momento tirar. Não, inclusive, assim, novidades do mercado, né? Não, a gente não tá fazendo merchan, mas só comentando, né? Eu faço uso também de calcinhas menstruais. Sim. Né? Eu adotei. O coletor, às vezes eu alterno, né? O coletor, até porque dependendo da forma como coloco o coletor, faz aquele vácuozinho, né? Sim. E às vezes eu não tenho muita paciência, né? Então também é sobre isso. Aí eu uso as calcinhas menstruais. E recentemente eu descobri também um novo formato de coletor. É um coletor que ele... ele parece um pouco um diafragma, mas ele não é um método contraceptivo, tá, gente? Ele é um coletor que se adapta mais ao colo do útero e ele é mais curtinho, ou seja, é um coletor que te permite, inclusive, ter relações íntimas estando no seu período menstrual, que você vai se sentir de uma forma mais confortável, Nossa, que sabe? Um pouco mais, assim, também se você tem essas questões, né, de ligar para não sujar, sujar não, né, não manchar o lençol da cama, enfim, né, é uma outra opção. Então, assim, o universo dos coletores são interessantes, são bem interessantes. Então, né? Lembrando que não é um método contraceptivo, mas é apenas para conter o fluxo menstrual. E como faz? A pessoa fica o fluxo inteiro ou ela tira todo dia? Não, aí você usa no momento específico. Ah, tá. Entendi. Eu pensei que ficava lá coletando. Não. Assim, eu não tenho ainda noção de quantas horas você pode ficar usando ele, né, sem nenhum incidente. Mas ele funciona como coletor normal, só que ele tem um formato diferente e ele é adaptado, né, para este momento íntimo. Que legal. Né? Legal, gente, gostei, né? Vamos pesquisar sobre isso. É sobre isso, gente, é pesquisando, é conversando, é sobre ter essa oportunidade de fazer isso, é sobre ter empatia, entender que o outro às vezes não possui essa mesma oportunidade que você tem. E eu tenho certeza que vocês vão sair desse episódio pesquisando esse coletor da Bianca que ela falou. Eu não vou nem dizer as marcas para não fazer merchan mesmo, mas se você é marca e tem coletor menstrual, essas coisas que quiser fazer aqui para ajudar. Quiser patrocinar. Patrocínio aqui, gente, é só falar. Falando em patrocínio, gente, a gente tem um patrocinador aqui, você sabe, né? É verdade. Brasília Podcast. Brasília Podcast. São o pessoal dono desse estúdio que a gente tem aqui. Eles fazem podcasts em geral para todo mundo. Então, se você tem um podcast, quer ter um podcast, quer um lugar para gravar o seu podcast, às vezes você só quer o áudio. Então, aqui também tem todos esses... Todo equipamento. Equipamentos profissionais para te proporcionar uma melhor experiência para os seus ouvintes. Então,
tem o podcast, tem Interesse T1, vem aqui, segue os meninos lá, tem um site também, vou deixar aqui. Ok? É isso. Acabou? Acabou. Acabou? Então, Acabou. É isso. se despede aí, que no outro eu me despedi. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Se liga aí nos comentários, né? Comenta aí, dê a sua opinião, sugira temas, sigam a gente lá nas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo. Aperta no sininho lá, né? Não sei aonde que... como é que é o nome do político que não sabia onde tinha a direção? Tô desse jeito. Enfim, gente. Lá embaixo. Vocês olhem toda a extensão desse vídeo aqui. Vai ter um botãozinho chamado inscrever-se e do lado o sininho. Você clica. E só lembrando que nosso podcast, né? Ele vai estar sempre contextualizado dentro das nossas próprias trajetórias. Exatamente. Então, qualquer pontuação que você venha a fazer, nossa, acho que elas não falaram uma coisa, manda lá pra gente, compartilha, é bom a gente saber. Não, mas assim, no geral, olha, sempre prezando também pela educação. Porque a gente claro. A gente não é dono de tudo, a gente não sabe de tudo, a gente está tentando, aprendendo igual vocês, que estão aqui buscando saber um pouco mais. E, gente, a gente está nas principais plataformas de podcast. Google, Spotify, Deezer. Tá ok? Nós somos fodas. Então é isso. Segue a gente lá no Instagram também. Vai estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. E até o próximo episódio. Quem tiver indicações de tema, também manda pra gente. Tchau! Tchau!